Muito boa noite, hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. Está com vocês o programa Atividade, há 27 anos no ar, aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV, para toda a geografia do Rio Grande do Sul e naturalmente via plataformas digitais para todo o mundo. Estamos aqui então com o nosso Atividade e a temperatura neste momento na zona norte de Porto Alegre, onde ficam os estúdios da RDC TV, é 16 graus centígrados, a hora certa 19 horas e 2 minutos, hora certa oficial de Brasília. Bom, nossos debatedores nesta edição do programa Atividade desta sexta-feira, dia 8 de maio, Vilmar Govinatsky, obrigado pela tua presença. Está com frio, hein, meu? Eu que agradeço. Pois é, eu vim preparado para mais frio. Isso aí, pois é, está preparado para o rigoroso Mas é que eu inverno. posso sair daqui e ficar mais em algum outro lugar, mas não dá, né? Com essa tem que ir para casa mesmo. Vamos para casa. Segundo as intenções, a gente nunca sabe. Obrigado pela tua presença, Vilmar. Se ficar, tem que ficar sozinho. Bom, e hoje sexta-feira, sempre tem, embora hoje se faz lives, né, a dupla sertaneja, Vilmar e Govinatsky e Valdir Bianchesi. Valdir, obrigado pela tua presença, meu mestre. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês aqui na Atividade. Tu vieste de onde hoje? Tu está em Porto Alegre? Porto Alegre, hoje o dia todo. Está trabalhando normal? Estamos trabalhando normalmente. Porque, na verdade, eu até queria a opinião de vocês, né? O movimento da cidade começa devagarinho a voltar à normalidade, né, Vilmar? A gente nota assim que nas ruas as pessoas estão se movimentando mais, carros, né, também estão aumentando, está aumentando o número. Já está dando engarrafamento aqui na perto da Já rodoviária? está dando engarrafamento, mas o que chama a atenção, eu passei vergonha 2 dias atrás, eu fui num local bem próximo onde eu resido, não é? E saí na corrida e esqueci a máscara. Na preguiça de, não, mas são só 2 quadras e eu vou ali e volto rapidinho. Passei vergonha porque o número de pessoas que está usando máscara é muito grande. É tipo assim, 80%, 90%, o que é muito bom. Não, e até porque hoje é o seguinte, há um tempinho atrás, um mês para trás, tu andar com máscara na rua, tu era motivo até de surpresa. As pessoas estranhavam, né? Estranhando, com surpresa. Pô, o camarada deve estar com algum problema, saiu do hospital e tal. Hoje não, hoje é o contrário. Quem anda sem máscara, eu também fiz hoje, fui sair ali perto de casa, moro no Menino de Deus, né? Quando estava no meio do caminho, poxa, todo mundo me olhava, eu digo assim, voltei para procurar máscara. Até porque, e isso é correto, tem muitos lugares, lotéricas, bancos, que tu não entra sem estar com a máscara. Não entra sem máscara. Então isso é importante, tá correto, né, Valdir? Acho que sim, né? É mais um elemento aí na busca por tentar superar esse processo todo, né? De dificuldades. Eu fiz uma escolha, né, em relação ao trabalho. Fui eu trabalhar todos os dias, eu não faltei nenhum dia. Fiz todos os dias presencial. Está longe do grupo de risco, né? Nem tanto. Infelizmente nem tanto. Mas, e aí o pessoal foi para casa, fez home office, eu fiquei no escritório meio que distribuindo o jogo para a turma, né? Agora, o que o Vilmar trouxe, então, eu pude perceber, assim, essa informação que o Vilmar deu, né? No início, assim, realmente, a cidade praticamente vazia, com pouquíssima circulação de automóveis, e agora, quando eu vim para cá, já o trânsito bastante carregado, inclusive blitz ali na perimetral, né? Sim. A prefeitura não perde a chance, né? E agora, obviamente, vão precisar faturar um pouquinho mais em função das dificuldades e da arrecadação de impostos. É verdade. Bom, o programa tem a característica, né, Vilmar e Valdir, vocês estão mais tempo aqui no programa do que eu. Eu entrei no final Primeiros de mais idade. Não, eu quero dizer isso, né? Tempo de atividade. Então, na verdade, é o seguinte, o programa sempre tem a característica de começar com o esporte. O esporte está naquela coisa, quarentena ainda, vai demorar a começar e tal. Eu hoje ouvi o presidente Jair Bolsonaro solicitar que houvesse uma pressa nisso, vai voltar ao futebol, etc. e tal. Mas aqui, por exemplo, o Internacional, eu fiquei sabendo hoje, está demitindo 40 funcionários. E eu fiquei pensando, aliás, eu quero cumprimentar o Alex Bagé, que é um dos integrantes do Departamento de Esportes da Rádio Bandeirantes, que é, para mim, a melhor rádio daqui de Porto Alegre hoje, jornalismo sério, né? Não faz essas futricas e essas lambanças que fazem as outras emissoras, principalmente aquela do Valão, lá da Ipiranga. E o Alex Bagé dizia o seguinte, disse assim, o Internacional vai demitir 40 funcionários, daqui a 2 meses está tudo voltando ao normal, por quê?
E essa é uma ideia interessante, parabéns ao Bagé. Diz assim, por que os jogadores de futebol que ganham R$1 milhão, 600 mil, abram mão aí de 5% do salário e mantêm os funcionários, porque depois recontratar, não é? O Internacional é um time grande, né? Um time majestoso, mundialmente conhecido, vai precisar desses funcionários, já estão treinados, estão lá e tal. Não acha uma boa ideia essa, Vimar? Acho não só boa, como exemplar e necessária, porque não se justifica que tão pouco ganhem tanto, não é? À custa de tantos. E é o caso exatamente do jogador de futebol. O jogador de futebol tem as suas qualidades em função, né, da sua virtude, de ser um atleta, de fazer coisas que são fora do comum e a alegria de todos os brasileiros praticamente, 99% dos brasileiros. Mas não se justifica que esses jogadores, que são sustentados pela torcida, não também dê a sua contribuição. Tem que dar a sua contribuição. Aliás, eu quero aproveitar, Valdir, nós dois colorados aqui, fazer uma referência a Renato Portaluppi, que doou algo assim em torno de 7 toneladas de alimentos para esse pessoal menos favorecido. É isso que eles têm que fazer. Ali naquela redondeza do Grêmio. Naquela redondeza ali, daquele estádiozinho que tem ali na beira da faixa, como se diz. Mas brincadeiras à parte, tá? É uma referência uma reverência ao Renato Portaluppi por isso. E tem que ser seguido esse exemplo. Agora tem jogadores que estão fazendo, por exemplo, o Tinga está fazendo isso, tá? Ex-jogador, na verdade. O próprio... O Dunga sempre fez, né? O D'Alessandro é um cara que sempre faz. O D'Alessandro também, exatamente. Tipo coisa, realmente Então eu não só concordo, como eu faço um apelo a esses jogadores que façam a sua parte. E isso vale para o Grêmio, né, também. Quer dizer, olha aqui, eu sei que, por exemplo, teve um tempo aí agora no começo da temporada que houve uma demissão de funcionários, os jogadores ficaram revoltados e tal. Então este momento, né, de eles emprestarem essa solidariedade para que os jogadores possam, para que os funcionários possam se manter nos postos, até que isso passe. Daqui a pouco nós estamos aí a coisa sendo retomada novamente, né, Valdir? Pois é, Silvio e Vilmar. Eu tenho sido algumas vezes chamado a atenção o pessoal que assiste o nosso programa, que tem uma grande audiência, em relação à forma crítica, como eu me posiciono em relação à atual direção do Internacional. Mas é que o conjunto de atrapalhadas é infindável. São 40, me parece, números que eu vi na imprensa, 40 funcionários, um total de 500, dá 8%. A economia, somado salários, né, encargos sociais, benefícios, etc., vai chegar a R$300 mil por mês. Tá? Tem figuras emblemáticas, como o Índio, o maior campeão, talvez, da história do Internacional, em termos de quantidade de títulos, que está nesse grupo. Tá? Obviamente, um conjunto muito maior de pessoas desconhecidas do grande público, né? Famílias. Então, faz parte de um processo de estruturação para superar a crise e essa situação toda, né? Assim, com certeza, é uma situação de ajuste, tá? Mas me parece que o Grêmio negociou. Existem mecanismos hoje criados, inclusive pelo próprio governo federal. Na medida provisória. Entendeu? Que poderiam ser utilizados, ser lançado mão. Havia a suspensão do próprio contrato. O contrato. Alguma coisa. É que muitas vezes tu é dessa área também de empresarial e tal, tu entende bem dessa coisa, o Vilmar também. Eu, como economista, trabalhei em consultoria em algumas empresas. Há momentos que algumas empresas, talvez seja o caso, aproveitem uma oportunidade externa, né? Um evento externo para justificar algumas coisas internas. Para fazer coisas que, sei lá, já estavam, de certa forma, preparadas fazer ajustes. Para acontecer, fazer ajustes. Agora, uma pena, o Índio está nessa condição, é uma pena. Olha, eu não sou colorado, mas eu admiro os grandes jogadores. É o caso do Índio. O Índio é uma liderança, assim, olha, eu o coloco como gremista, mas sobretudo como desportista, a um nível de um Figueroa, né, de um Fernandão. Ele foi um símbolo da guerra, é um cara guerreiro, é um cara que, olha, suou sangue para fazer com que o Internacional chegasse aos títulos que conquistou, inclusive, como tu disseste bem, o Índio é um campeão de títulos no Internacional. Só para arrematar, Valdir, isso que tu falas em relação à direção do Internacional,
Concordo plenamente, a direção do Internacional não é essa direção, as direções que precederam, que antecederam, aliás, essa direção. Principalmente a que antecedeu, né? Principalmente a mais próxima, né? A antecessora mais próxima. Mas não resta dúvida nenhuma que há injustiça, sim, e eu coloco uma situação que, para mim, continua sendo emblemática. Tá? Nós somos campeões do mundo, nós fizemos uma proeza contra o Barcelona lá em 2006, 2007, né? Com um gol de uma pessoa que estava totalmente, vamos dizer assim, era execrado fora pela torcida. Era execrado pela torcida, dos né? ídolos, né? E esse camarada fez o gol que nos deu a vitória e nos deu o campeonato mundial, uma coisa inédita e sei lá quando chegaremos novamente a isso, né? E esse rapaz foi chutado e ninguém mais deu bola para ele. Pelo amor de Deus, será que não tem uma forma de reintegrar um menino, né, que deu essa alegria toda ao Inter? Vai custar muito isso para o Internacional? Eu não sei. Eu posso dizer o seguinte, por exemplo... Estou falando de Gabiru. Evidentemente que mexer em jogadores, agora em atletas com contratos em vigência, é um negócio muito complexo. Agora os 300 mil reais, que é o custo mensal, está dito aí na imprensa. Como eu não conheço os números, fica difícil falar, mas são os números que foram divulgados pela imprensa. 300 mil reais, você pega um jogador, por exemplo, de uma incapacidade absurda chamado William Potker, ele deve ganhar 500. Tá? Ou 400, deve ser por aí. Tá? Então, eu acho que, mais uma vez, o Internacional se atrapalha, mais uma vez essa direção se atrapalha. Teremos eleições agora no final do ano. Tá? Provavelmente a situação, né, atual deve ter o seu candidato, mas acho que essas coisas todas devem ser medidas aí no final do ano, né, na hora do torcedor, do associado se manifestar pelo voto. Tá? Eu realmente, a figura que eu conheço lá dos demitidos é o Índio. Tá? Eu acho que o Índio, assim como falaste, o Gabiru e outros ídolos, né, eles devem ter um tratamento especial. Tá? Pelos clubes, não só pelo Internacional, pelo Grêmio. O Grêmio também já teve alguns problemas com ídolos, isso é meio comum, né? Tem sido meio comum. E a gente tem que pensar o seguinte, um clube de futebol, ele tem que ser administrado de forma profissional, sem dúvida, mas ele trabalha com elementos voltados para a emoção. Né? E os ídolos são absolutamente Ele trabalha com a paixão da torcida, a paixão da torcida que move um clube de futebol. Sem dúvida. É isso? Claro. Então, aqui, eu tenho certeza assim, que se eu fosse colorado, eu também estaria contrariado com isso. Né? O Paulo César Carpegiani, que para mim foi o melhor jogador que eu vi jogar no Internacional, pode ter outros grandes, não, mas o Paulo César Carpegiani para mim foi um extraordinário jogador de garra, de categoria, de técnica, era um cara, para mim foi fantástico. Também é um camarada que não é bem visto no Internacional. Né? Existe uma história dentro do Internacional de um conflito existente entre o Carpegiani e um ex-dirigente, inclusive é presidente do clube, né? Um conflito forte que teria então havido essa... Agora, entre um dirigente que passa e um jogador que marca a imagem, marca a história do clube, eu ficaria, claro, que com o jogador, por mais que tenha, o dirigente passa e olha, tem tanto dirigente que depois vai se descobrir lá adiante, né? Não era tudo aquilo que a gente pensava que Agora, fosse. Silvio, só para arrematar, desculpa, em relação à minha indignação, em relação à incompetência dessa gestão internacional, e que eu repito há muito tempo, mesmo que o Internacional estava ganhando, estava lá às portas de ser campeão da Copa do Brasil, o meu discurso sempre foi o mesmo. Tá? Porque eu percebo as coisas que estão acontecendo. É uma gestão que vai concluir 4 anos de mandato sem nenhum título. Tá? Essa atual? Essa atual? Claro. Não ganhou nada. Tá? Não foi capaz de ganhar nem a Série B. Perdeu a Série B para o América de Minas Gerais, cujo orçamento é 10 vezes menor do que o orçamento internacional. Então, é isso, não tenho mais nada a dizer. Eu acho que os números falam por si só de que nós estamos falando. Eu gostaria, sinceramente, e vou fazer campanha para isso, que essa direção, que o sucessor aí do Marcelo Medeiros, não seja alguém que faz parte desse grupo. Muito bem, olha aqui, ó, lembrando que são 19 horas e 16 minutos, a temperatura permanece em 16 graus centígrados aqui em Porto Alegre, na Zona Norte. Sucos Petri. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, de uva, 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes. Aliás, a propósito disso, a empresa Sucos Petri publicou hoje nos jornais uma peça publicitária dizendo o seguinte: um dia abrimos caminho e plantamos ideias, esperança.
Criamos o que nos representa, aquilo que acreditamos. Mas somos uma história em construção. Somos unidos por um propósito e continuaremos assim. Sucos Petri. Uma homenagem da empresa Sucos Petri a Luiz Alberto Anschauer, por uma vida de dedicação por aquilo que significará na nossa trajetória para sempre. Então, parabéns a Sucos Petri, nossa homenagem também à família, ao saudoso o Anschauer, que foi um empresário de linha de ponta, quer dizer, que teve visão, que mostrou, que colocou Sucos Petri no lugar que ela merece hoje, uma empresa que nos orgulha muito. Aliás, a atividade tem empresas que são emblemáticas, simbólicas, né? Da tradição do pioneirismo e da eficiência dos empresários gaúchos. E então o Anschauer também está, e a Sucos Petri está nessa categoria de empresa, e parabéns a todo mundo, e nós vamos continuar cada vez mais honrando aí o Sucos Petri também aqui na atividade, porque ele sabe que aqui também é a casa do Sucos Petri. E eu passei a cada vez mais gostar mais do Sucos Petri, viu, o Vilmar? Porque os meus netos adoram. Quando eu chego em casa e assim, tem Sucos Petri, eles adoram e já identificam sucos com Suco Petri. Quer dizer, tamanha esta afinidade que o Sucos Petri tem com os gaúchos de modo geral. Identidade da marca com o suco, né? Da marca com o suco. E toda marca que tem qualidade e eficiência, toda marca que marca mesmo, como é o caso essa redundância é importante, é Sucos Petri. Então isso realmente muito nos orgulha. Parabéns aí a toda a família de Sucos Petri e a todos aqueles nós gaúchos que adoramos e cada vez mais vamos adorar e degustar os Sucos Petri. Bom, o programa aqui também patrocínio de Supermercado Zafari e Hipermercado Bourbon, que 85 anos de tradição, outra grande empresa do Rio Grande do Sul, hoje com uma ascendência nacional, é o 8º supermercado no Brasil, né? Rede de supermercado no Brasil, e com uma história toda aqui no Rio Grande do Sul, né? Nasceu pequenininho, como sempre, pela eficiência, pela capacidade, pela qualidade, pela gestão profissional dos seus dirigentes, é hoje o que é o supermercado Zafari. Vamos à mensagem de Zafari. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. Muito bem, olha aqui, são 19 horas e 20 minutos, cravados, 16 graus a temperatura. Você está aqui com a nossa atividade pela RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet TV, para toda a geografia do Rio Grande do Sul. Eu quero dar um recado para vocês aqui, nós todos, né, que adoramos o Barranco, e nesta fase de corona, a teleentrega voltou, né? Até daqui a pouco já as coisas vão começar a se normalizar por lá também. Atendimento do meio-dia à meia-noite no Barranco. Está aí as promoções para vocês verem no vídeo. Teleentrega ou você vai lá e retira o seu pedido no restaurante. O telefone do Barranco, 3331 6172 e o site churrascariabarranco.com.br. Também, claro, o Barranquinho ali do lado, né? 3028 2310. Só que o Barranquinho é das 18 às 23 horas e 30 minutos. E o site é barranquinho.com.br. Confira essas promoções e não deixe de degustar aquilo que nós temos de melhor aqui, que é o produto, as qualidades da comida lá servida pelo Barranco. Vilmar Govinatsky. Pois olha, Silvio, eu assisti à entrevista que a Regina Duarte, então secretária da Cultura, deu à CNN. Eu fiquei impressionado com a armadilha que foi preparada para a Regina Duarte. Ela recebeu muito bem o nome do repórter, Daniel Valdir. Recebeu muito bem, muito cordial. Aliás, a Regina Duarte é uma pessoa simpaticíssima. É uma atriz que sempre prezou pelos bons costumes, uma atriz que nunca se deixou... Esse é o problema dela. No meio, esse é o problema. Nunca se deixou vulgarizar. Aquele papel que ela fez, que ela era a viúva porcina, e contracenou ali com o Lima Duarte, né? Super engraçada, quer dizer, foi uma novela assim que... A namoradinha do Brasil. A namoradinha do Brasil, mas com toda a dignidade. Sim, uma claro, pessoa digníssima. Íntegra. Tá? Íntegra, de bons costumes, que sempre preservou valores e sempre se deu respeito.
Pois bem, a CNN, então, combinou com ela uma entrevista, aí foi lá para a secretaria o repórter, o Daniel, começou o papo e tal. E a coisa foi descambando. Havia no estúdio da CNN 2 outros repórteres, então. E foi descambando. Aí lá pelas tantas colocaram um telefonema, pegaram um telefonema dela, ela dizendo que loucura, seria dispensável, uma coisa assim e tal, e fizeram ela explicar aquilo, ela explicou e tal. E lá pelas tantas, ao longo da entrevista, Valdir, colocaram um vídeo da Maitê Proença. Um vídeo longo também da Maitê Proença. A Maitê Proença, então, xingando a Regina Duarte, discordando da Regina Duarte, uma série de pontos, etc. Que não tinha nada previsto. O que tinha que ver, colocar, seja quem for, Maitê Proença, qualquer outra atriz, qualquer outro ator, não é? Xingando a Regina Duarte. Claro que ela não é. Ela é uma atriz, tá? E não é do meio político. E ela realmente, ela deu um chilique, como ela mesma disse, deu um chilique. Tá? Mas eu te confesso que eu dei um chilique em mim também, porque isso eu teria levantado e teria ido embora. Tá? Porque é o tipo da coisa, quer dizer, combina com a pessoa, vamos fazer uma entrevista, vamos falar de trabalho, vamos falar de projetos, vamos falar de perspectivas, etc. O que encontrou, o que tem que consertar, o que não estava bem, o que estava bem. É isso, é entrevista. O jornalista tem que fazer isso. O jornalista tem que se prestar a dar informação para o público e não fazer fofoca. Coisa de baixaria, mas baixaria mesmo. A Maitê Proença, não sei se estava combinado com ela ou não estou nem entrando no mérito, não estou nem querendo culpar a Maitê Proença. Desancou em cima da Regina Duarte e tal. Né? A Regina Duarte deu um chilique. E aí começou uma bateção de boca, Silvio, que eu nunca vi. Mas olha, talvez naqueles pastelões aí, naqueles programas, né? Mas bateção de boca com repórteres que se dizem de alto nível, com jornalistas, com diploma e não sei o que mais. Aí estava lá, do estúdio, falando alto, gritando, mais do que eu estou gritando agora, tá? O repórter gritando, a Regina Duarte querendo se defender, ninguém se entendia nada. Ninguém se entendia de nada. Quer dizer, um absurdo. Isso não é jornalismo. Aliás, tá? Isso é armadilha, é pegadinha, mas assim, ó, de muito mau gosto, de muita má qualidade e até criminosa. Aliás, falando nisso, você sabe que eu tenho falado aqui a respeito, eu acho importante, nós temos que lavar a roupa suja, a imprensa tem que lavar, inclusive no ar, para que você, telespectador, saiba com quem você está lidando. Essa CNN me parece outro puxadinho da Globo, como é a RBS, a rede dos babacas socialistas aqui no Rio Grande do Sul, que só tem gente, só gentalha, dando opinião. Desculpa, Rádio Gaúcha, 0 Hora e TV RBS da rede dos babacas socialistas. Vocês não têm categoria profissional, vocês não têm qualidade para dar opinião, porque vocês jogam um jogo rasteiro, vocês só preparam ciladas, vocês estão a mando de uma ideologia comunista. Porque eu sei, né? Eu sei, a Operação Zelotes está mexendo com a RBS, que está devendo milhões para o Estado, para os bancos do Estado, tá? E tem um representante dela lá defendendo seus interesses, o deputado Afonso Antunes da Mota. Onde é que anda o deputado que defende os interesses escusos da RBS? Né? Então, a RBS, eu lá em casa, não tem mais Canal 12, Rádio Gaúcha, é uma morrer. Aqueles veículos do Valão da Ipiranga fedem. Tá? E isso nós temos que trazer, esta roupa nós temos que lavar no ar, sabe por quê? Porque a imprensa, o quarto poder, se acha no direito de ser inatacável, inatingível. Mas onde é que se viu isto? Olha aqui, você não tem o mínimo conhecimento de Constituição, você não tem o mínimo de discernimento do que é democracia, ou é democracia só para o lado de vocês? Que você fazem e desfazem. Lembram aquela coisa lá de base lá de Minas Gerais que a Globo fez, e vocês fazem aqui também, mandando o pessoal ficar em casa. É muito bom, né? Ganha o dinheiro público, milhões e milhões aí estão numa boa, e as pessoas que se lixem. Tá? Eu quero ver qual é a contribuição que a rede dos babacas socialistas está dando para as pessoas que estão sem emprego agora. Vocês que receberam bilhões e bilhões do poder público. Isso vocês não falam. Agora, esses babacas jornalistas que vocês têm aí dando opinião na 0 Hora, na Rádio Gaúcha, e na própria TV da RBS, das redes dos babacas socialistas, estão vomitando coisas que estão aterrorizando, trazendo pânico para as pessoas. É esse o papel da imprensa?
Então, olha aqui, ó, quando eu falo em liberdade de imprensa, democracia, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que é isso. Vocês só defendem o interesse mesquinho de vocês, da RBS, e desse grupo aí que me envergonha. Tá? Mas, enfim, vocês são um puxadinho da Globo, né? Tem que fazer esse papel. Valdir. Pois é. Bom, eu concordo assim, de que realmente nós estamos vivendo um momento absolutamente ímpar na história do país. Há uma articulação dos veículos de imprensa, a grande imprensa, os grandes veículos, aqueles que recebiam vultosas somas, né, dos governos, principalmente do governo federal, das empresas públicas. Aqui também, né? Aqui também, né? Aqui também. Mas eu diria que talvez o maior tombo tenha sido justamente as verbas, né, publicitárias aí do governo federal. E isso está gerando, nesses veículos aí, uma perseguição implacável ao governo e, consequentemente, a ministros e as pessoas que estão em torno desse governo, em torno dessa gestão atual do país. Tá? Eu confesso que não assisti essa entrevista da Regina Duarte, mas hoje um ator, né, e vamos lá, né, a imprensa está absolutamente perdida nesse processo, quer dizer, está apaixonadamente contrária, é uma demonstração muito clara. Né? Se houver um pouco de discernimento da audiência, a gente consegue perceber um nível de perseguição criminoso, poderia-se dizer. Ela está agindo criminosamente. A imprensa por exemplo, a televisão e o rádio é uma concessão pública, né? Então eles usam os veículos para os interesses mesquinhos deles e de uma ideologia que sempre o serviu. Que, por exemplo, aqui, ó, nós vamos falar daqui a pouco sobre a Varig, Valdir, desculpa te interromper. Claro. A Varig fazendo 93 anos, nós até vamos passar um filmezinho que está preparado. A Varig, que foi um exemplo de empresa aérea do mundo. E quando essa quadrilha dos exterminadores do nosso futuro assumiram em 2003 como o maior ladrão da história da civilização ocidental, chamado Lula, eles destruíram a Varig. Então eles destroem tudo, entendeu? E esta grande rede de televisão, com a Globo lá e a puxadinho dela que é a RBS, eles estão comunados nesta roubalheira toda. Então é por isso que eles preservaram, e o próprio ladrão Lula disse que preservou a Globo e as suas afiliadas porque interessava a ele. Então, assim, ó, uma das rádios, inclusive, né, porque assim, o que parece é o seguinte, que existe uma articulação entre alguns veículos, a grande mídia brasileira, um levanta a bola e o outro vem e chuta. Eles vão chutando, eles vão fazendo um bate-bola, sempre com a finalidade de destruir, perseguir e destruir. E não aceitam nada, né? Não aceitam nenhuma crítica. Não. E como nunca aceitaram, né? Então, assim. Mas o que está acontecendo hoje? Um ator, tal de Tonico Pereira, acho Tonico, alguma coisa da Rede Globo, que deve ser um cara de segunda categoria, né? Porque eu nunca ouvi falar do tal do Tonico esse. Deu uma entrevista para o Rádio Porto Alegre em cima do assunto aí da Regina Duarte, criticando pesadamente a Regina Duarte. Cara, um jornal daqui teve a desfaçatez, vocês sabem qual é, né? De botar uma matéria assinada desse engomadinho lá de São Paulo, né? Ladrão sem vergonha, que é governador de São Paulo. Olha aqui, ó, sinceramente, nós temos uma safra de governadores, de prefeitos, que envergonham esse país. E nós que botamos essa gentalha lá, agora tem eleições, tomara que saiam, né? Vamos fazer com esses caras, esses políticos todos, esses aves de rapina, que estão por aí só defendendo os seus interesses, que eles fiquem em casa na eleição, tá? Vamos fazer com que eles fiquem em casa também. Não, é isso. Então, aí hoje o Tonico esse falou mal, no limite extremo. Você sabe o que acontece, Valdir? Essas pessoas que estão se manifestando, eles são convidados e escolhidos a dedo. Evidente, claro. Foi o caso da Maitê Proença. Quer dizer, se tu vais colocar, então, alguém que fale negativamente, o que tu tem que fazer de outro lado? Tem que colocar alguém que fale positivamente. Tem que equilibrar a situação. Não é? Não tem que colocar só um, não é? Ou só o outro também. Um só para criticar, para xingar, ou o outro só para elogiar, que também é tendencioso. Então fizesse a coisa certa. Olha, nós vamos colocar uma opinião, né, de uma outra atriz que tem uma posição diferente da senhora, mas nós vamos colocar a opinião de uma outra atriz ou de um ator que tem uma opinião favorável. E isto é uma coisa de mais categoria. Agora ele não. Ali faltou assim,
total categoria mesmo. Eu quero agradecer, ó, milhares, dezenas de manifestações de telespectadores aqui do interior do estado. O Fernando Ribas, por exemplo, lá de Pelotas, dizendo assim, ó, esta Globo é um lixo mesmo. Ele está dizendo assim que quando o Bolsonaro fez denúncias aí sobre algumas coisas irregularidades, a Globo dizia assim, o Bolsonaro acusa sem provas, papapá. Quando o Moro, que não deu prova nenhuma, quando o Bolsonaro, naquela entrevista famosa dele, fez aquela espalhafatosa toda lá, o que aconteceu? A Globo dizia assim, ó, Sérgio Moro, com provas, pô, que prova que o Moro fez naquela oportunidade? Quer dizer, aí tu vê a falta de caráter desta rede Goebbels, né? Rede Goebbels e RBS aqui. Eles não têm caráter nenhum. Eles querem destruir, são aves de rapina. Essa Mas é a olha, Silvio, na 0 Hora de hoje está fantástico, né? Capa de 0 Hora, do lado esquerdo ali, diz assim, Planalto, aí foi a jornalista Carolina Bahia, Planalto tenta jogar crise no colo do Supremo. Não, para aí só um pouquinho. Antes disso, todos os governadores, praticamente, né, e grande maioria deles, e grande maioria também de prefeitos, estão tentando jogar crise no colo de Bolsonaro. Isso não diz. É que o Bolsonaro saiu ontem com um grupo de empresários e foi, né, como é o estilo dele. O estilo dele é esse, ninguém vai mudar. Ele saiu, disse assim, escuta, pessoal, vocês vieram aqui falar comigo para eu dar flexibilização, vocês são empresários, ok, vamos dar uma chegadinha ali no outro poder, no Poder Judiciário, vamos conversar ali com eles também, tá? Não, tenta jogar crise no colo do STF. É que estavam acostumados que outros dirigentes anteriores, eles recebiam os caras do Supremo sorrateiramente, de madrugada, nos encontros, e o Bolsonaro não vai em jantares com o jeito do STF como ia o ladrão, o maior ladrão desse país, que vocês, sem vergonhas da RBS, defendem. Tá? Esse camarada recebia o presidente do Supremo Tribunal Federal de madrugada na casa dele e nunca ninguém falou nada. O Bolsonaro é cara limpa. E ele é um cara honesto, não é um desonesto como vocês defendem. Mas só para concluir, Silvio, aí a outra, no mesmo local, já, então, no caso da Rosane de Oliveira, né, já diz assim, a visita que se tornou a marcha da insensatez. É isso tá? aí, né? Quer dizer, é só realmente encomendado para fazer a coisa negativa. Aí, é claro, os desavisados são que os leem, jornalistas, né? da grande imprensa que nós temos aqui. Rosane de Oliveira e como é que é? Cartolina? Carolina Bahia. A Cartolina? Ah, Carolina Bahia. É isso aí. Agora, sim, só para fechar esse assunto, o que mais me indigna é que fazer isso tudo bem, quer dizer, todo mundo tem um lado, pode ter o seu lado. Mas mostra que der desse lado, né? Mas agora não vem pregar de isenção, né? Que é o que eles fazem. Isso, para mim, é o mais agressivo, quando eu pego e tenho acesso a qualquer notícia. Eu não sou um consumidor desses veículos já há bastante tempo, porque esse veículo que o Silvio falou há pouco, historicamente, ele não é isento. E ele começou esse processo no futebol. Tá? E depois ele se deslocou para a política. Obviamente, ele é meio camaleônico. É uma ave de rapina, né? Ele é meio camaleônico e ele se veste da conveniência. E vários veículos. Não sei se vocês viram o programa, eu contei aqui ontem, e aliás, graças a Deus, esse programa, José Silva, parabéns, tem uma audiência fantástica, de gente de qualidade. E eu falei ontem aqui que esta rede, aqui, a rede dos babacas socialistas, ela fazia o seguinte, aqui tinha um jornal Menino Deus, eu sou do Menino Deus, que era um jornal feito pelo Geraldo Canali, saudoso Geraldo Canali. Tinha o Jornal da Zona Norte, vários jornais aqui. Sabe o que fez a 0 Hora, esse jornaleco que nós temos aqui? Ela pegou os contatos dela, e foi em cada um dos anunciantes desses jornais e dizia assim, ó, aqui, ó, nós vamos dar o mesmo espaço para vocês num encarte dessa Zona Norte, meu Deus, na 0 Hora, desde que vocês não anunciem mais com eles. Quebraram os jornais. Isto é ave de rapina, isso aí é sacanagem, isso é canalice, ou não? Como se diz, né? Como é que era o chupim, né? Chupim. Fácil fazer. Ave de rapina. Fácil ocupar o ninho já pronto, né, dos outros. Agora, assim, ó, só faz isso. O que a gente tem que se dar conta, e que as pessoas mais informadas, obviamente, têm essa noção, é de que eles ainda têm um altíssimo poder de influência. Sim, sem dúvida. Em algumas camadas da população. Tá? E utilizam essa influência, e essa influência foi dito há pouco pelo Silvio. Quer dizer, elegemos governadores medíocres, prefeitos ridículos. Por quê? Porque existe um apoio institucional desses veículos promovendo os incapazes incompetentes e
perseguindo aqueles que ferem os seus interesses comerciais. Muito bem, vamos falar coisa séria aqui, ó. Vidrobox, envidraçamento de fachadas, portas com molas hidráulicas, portas automáticas, fechamentos de sacadas. Tu fechou a tua sacada lá também, né, o governador? Que eu sei com o Vidrobox. Agora com o friozinho aí, tomar aquele vinho, exatamente, né? Box para banheiros, películas, divisórias. Vidrobox 3302 43 43. E olha aqui, pessoal, em tempo de coronavírus, o Banrisul continua buscando as melhores soluções para enfrentar este momento. Por isso, disponibiliza no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação das 2 próximas parcelas a vencer do seu empréstimo pessoal ou mesmo o empresarial, com carência de 90 dias para começar a pagar. 3 meses, viu? Para começar a pagar, tá bom. Outra novidade é que o atendimento presencial nas agências do Banrisul, isso aqui é importante, hein? Precisa ser agendado por telefone. Sabe por quê? Você marca com o gerente, chega lá na hora, com 10h30, 11 horas, chega lá, vai ser atendido imediatamente. Consulte mais informações no site banrisul.com.br e nas nossas redes sociais. Banrisul e você, parceria que faz a diferença. Banrisul, vamos acompanhar a mensagem. Nós do Banrisul continuamos buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, disponibilizamos no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação da sua dívida. E você pode fazer isso sem sair de casa. Acesse Minha Conta, Office ou Afinidade e confira as modalidades disponíveis no menu Empréstimos. Conte com os canais digitais do Banrisul para gerenciar sua conta pessoal e empresarial. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, 19 horas e 37 minutos, 16 graus centígrados a temperatura. Olha aqui a Olina, tu é o nosso garoto propaganda aí da Olina, mostra Olha a Olina só, para nós. então assim, ó, a gente está em casa, né, tá lá mexendo nas panelas, mexendo na cozinha, se metendo a fazer alguma coisa lá de culinária, e aí não dá certo. Quando não dá certo... Esse é o teu caso. Esse é do Olina. Esse é o teu caso, não dá certo. Aí você tem a Olina, claro, né? A Olina é um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia comprovada, que trata os sintomas da má digestão e há mais de 100 anos isso, devolve o bem-estar natural a você. Auxiliar digestivo 100% natural, medicamento com eficácia comprovada, trata os sintomas da má digestão e devolve o ânimo e bem-estar natural. E depois da Olina, né? Você devia ter feito isso aí antes, mas de qualquer maneira... Vinhos do mundo, né? De repente o cara abusa, como o Bernardone abusa do vinho suave, que ele toma vinho branco suave. Vinho branco suave, o Bernardone toma? É verdade. O Bernardone, por favor, né? Eu não acreditei, mas enfim, é isso que ele toma, né? Mesmo no frio? É, mesmo no frio. Bernardone, mesmo no fresquinho? Estamos com saudade de ti aqui, viu, Bernardone? E mais ainda os telespectadores que perguntam onde está o Bernardone? Essa é a grande questão, né? A pergunta que não quer calar, onde está o Bernardone? Está em casa, tranquilo aí, esperando passar. Até porque, né, Bernardone, o Internacional não está perdendo, né? Olha aqui, ó, se preferir, faça suas compras sem sair de casa. Vinhos do Mundo. Você pode comprar pelo telefone e pelo WhatsApp. Entregas em até 24 horas. Em Porto Alegre, compras acima de R$200. O telefone aqui, ó, nós temos aqui na Cristóvão Colombo, né, aí você está vendo, 99 312 6212. Vinhos do Mundo na Alameda Alípio César também, temos aqui próximo, 3023 7010, e lá na Getúlio Vargas, onde eu e o Govirato, que eu sempre digo, nós vamos lá quase todo sábado. Lá é uma beleza, uma maravilha. Exatamente, Vinhos do Mundo, 99 117 96 60. Bom, alguma novidade aí, Vilmar, que tu tenhas preparado ou não? Que eu queria colocar aqui é o seguinte, olha, que nós vamos ter eleições esse ano ou não? Vamos ter eleições, sim. Não tem nada ainda definido, né? Não tem nada contra ainda, nada contra ainda, né? Nada contra, muito, assim, nenhuma situação que tenha sido levantada como uma possibilidade de transferir eleições, de cancelar, etc. O que está se falando, isso sim, é a possibilidade, eu acredito, Valdir, que vá postecipar um pouco, não é? Em função de toda essa situação aí do coronavírus, etc. Isso é certo. Houve alguma coisa que falaram também em fazer em 2 finais de semana para distribuir a população ou por faixa etária, alguma situação assim também para evitar aglomerações, até porque não se sabe, não é, até quando nós estaremos padecendo ainda com essa situação do coronavírus. Uma coisa interessante que vai acontecer esse ano, a gente sempre diz que cada eleição é uma história diferente.
essa será uma história diferente, eu acho que a história do século, do milênio, enfim. Né? É que essa eleição ela não vai ter absolutamente tempo algum para fazer campanha. Não vai ter, vai ser uma eleição, uma campanha curtíssima, uma campanha que vai praticamente polarizar entre 2 pessoas, ou no máximo distribuir entre 3 pessoas, mas vai ficar nesse terreno justamente da celeridade, da rapidez, porque não vai ter tempo de fazer grandes campanhas, com grandes produções, com grandes caminhadas, essa coisa assim que a gente está acostumado a ver. E aí eu vejo um benefício, né, em quem é da situação, né? Quem tem mais destaque, né? Quem tem mais acabou tendo 4 anos, né, de visibilidade. Quem já está na política, né? Já está, então isso serve tanto para os prefeitos quanto para os vereadores, né? E isso para mim é muito ruim, porque eu acho que tem que trocar muita gente, sabe? Eu acho que tem muita gente ruim, inclusive bem perto da gente aqui, administrando. Fazer ficarem em casa, né? Fazer ficarem em casa. Fazer ficar em casa, literalmente. Mas eu acho que dentro desse processo que o Vilmar coloca, nesse formato que provavelmente é o formato das eleições desse ano, vai ser muito difícil de uma cara nova, digamos assim, se destacar. Eu acho que a tendência é pela manutenção, né, de boa parte aí dos atuais. Mesmo com a possibilidade de contar muito com as redes sociais, que é uma coisa que tem modificado, né, as eleições ultimamente, o próprio Jair Bolsonaro se elegeu em cima das redes sociais. Mas é diferente, ele não é que ele se elegeu em cima das redes sociais, as redes sociais potencializaram. Ele já vinha fazendo um trabalho totalmente diferenciado de todos os demais. Né? Tanto é que nenhum adversário, nem adversários dele conseguem dizer ou apontar alguma falcatrua dele durante o tempo que ele esteve no parlamento. É diferente, né? Em Porto Alegre, não sei se vocês lembram, assim, nós tínhamos a possibilidade, em torno de 20 a 21 pré-candidatos, tá? Naquele momento, ali, um ano das eleições, né, se fez um levantamento, tem em torno de 20 a 21 pré-candidatos. Claro que depois começa as coligações, né, as junções aí, né? Mas eu acho que tudo isso vai ficar muito prejudicado, assim, do ponto de vista... Até porque não está se vislumbrando muitas candidaturas, né? Muitas pré-candidaturas. Pois é. A coisa ainda, até por causa desse evento, do coronavírus, a coisa está aí. Mas aqui, ó, eu quero mostrar para você, telespectador, eu combinei com a nossa produtora Andréia, vamos ver se vocês aqui Claro que vão identificar, né? Mas eu quero saber se algum de vocês, aí, telespectadores nossos, vão se identificar, digamos assim, emocionalmente com esta mensagem que nós vamos passar agora para vocês. Pode tocar aí, vamos ver. Estrela das Américas no céu azul, iluminando de norte a sul, mensagem de amor e paz. Nasceu Jesus, chegou o Natal, Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. E aí, que maravilha, né? Olha, eu viajei muito pela Varig, não tinha aviação comercial como a Varig. E 2003 entrou um governo que não gostava das coisas boas do passado e que detonou a Varig, sabe por quê? A Varig não quis financiar a eleição de 2002 daquele maior ladrão do país e do mundo. Esse foi o grande erro da Varig. Erro, né? Não quis entrar na palhaçada, na falcatrua do PT e da esquerda brasileira. Aí eles detonaram com a empresa de aviação da América. A Varig foi premiada em todo o mundo. Eu quero dar um grande abraço fraternal, emotivo, porque eu adorava o pessoal da Varig, a forma como eles... Vocês concordam com a forma como eles recebiam a gente na entrada no avião, nos hotéis da Varig, fora do país, eles nos acolhiam, resolviam os problemas, eles eram verdadeiros embaixadores do Brasil. Então, esses heróis da Varig, a Varig tem aqui, viu, o candidato estava me mostrando aqui, eles têm uma associação, né, que é a associação, através do grande grupo do Aeros e da Associação dos Mecânicos de Voo da Varig. Realmente são milhares de pessoas, a maioria deles está nos vendo essa hora, viu, aqui do Rio Grande do Sul. Parabéns a vocês pelo bem que fizeram pelo Rio Grande do Sul e pelo Brasil,
né? Lamentavelmente, o país, depois que a Varig foi fruto disso, né, desse extermínio, né, dos exterminadores do nosso futuro, que graças a Deus, tomara que não voltem nunca mais, mas embora tenha gente aí defendendo essa ladruagem. Parabéns a todos vocês por tudo que fizeram pelo Brasil, pela linda história que vocês construíram para esta nação. Rubem Berta, né? Fundação Rubem Berta. Fundação Rubem Berta. Uma grande figura que trouxe tanto orgulho para nós e, assim, geração de renda, geração de empregos, geração de impostos, não é? Então, lamentavelmente, foi uma manobra do Lula que acabou derrocando com a Varig em função de outras companhias, né? Que acabou justamente... Da TAM, que tinha o guerreiro brasileiro, aquele outro ladrão sem vergonha, que é o José Dirceu, que estava livre, porque o Supremo Tribunal Federal que nós temos só liberta bandido. Né? A TAM não existia, Dirceu, transportes mas aéreos, ele que criou, Marília. Marília. Não existia. E tem uma coisa da Varig, claro que a parte mais visível da Varig era a parte dos voos, né, da equipe de voo e tal, eram moças, né, os comandantes da Varig, né, o cara ser comandante da Varig era quase como ser governador. Nossa, comissário de bordo. Comissário de bordo. Nossa. Tá? Era. Mas existia uma estrutura de manutenção que recebia aviões do mundo todo. Sim. Aqui, ao lado ali do nosso aeroporto. E a Varig fez muito correios também aqui nas ilhas, aqui na Ilha da Pintada. Sim. Na Ilha Grande dos Marinheiros, Ilha da Pintada. Quer dizer, a Varig, grande parte aqui da nossa história e do nosso progresso do Rio Grande do Sul se deve à Varig. É verdade. Aliás, a aviação de cargas, a Varig fez uma ponte aérea extraordinária nas primeiras exportações brasileiras, né? Eu me lembro muito bem aqui, não só internamente, mas fora do país. E realmente é uma coisa que a gente lastima, né? O país tendo tudo para dar certo e tem essa cafajestada, esses políticos aproveitadores que querem destruir, não querem deixar a gente reconstruir o país. Que o grande problema aqui, eu sempre digo assim, eu votei no Bolsonaro porque o Bolsonaro tem o projeto que é o projeto que nós precisamos nesse país, que é um projeto liberal, um projeto onde... Sabe qual é o grande projeto do Bolsonaro? É a questão ética e moral. Enquanto nós não tivermos uma estrutura ética e moral assentada, madura, justa nesse país, eu sempre cito aqui as grandes civilizações mesopotâmica, babilônica, egípcia, hebreia, helenística, romana, elas tiveram um traço em comum que acabou fazendo com que elas sucumbissem. Sabe qual era o traço comum? Corrupção. A corrupção. E o Brasil nunca vai dar certo enquanto nós não combatermos isso. E o único cara capaz de quebrar isso, esse paradigma, chama-se Jair Messias Bolsonaro. Agora... E a única notícia que a Globo não consegue dar e nenhuma outra emissora consegue dar é que teve algum fato de corrupção nesse governo. Esse aí eles não conseguiram. Agora sim, eu estou muito preocupado, eu tenho visto mais pela imprensa, obviamente, né, a questão... Quer dizer, eu não sou bolsonarista, não sou petista, eu sou brasileiro. Tá? E se fizer bem para o Brasil, faz bem para mim e, consequentemente, tem meu apoio. Mas esse negócio da aproximação, até vocês podem comentar melhor, porque vocês estão mais por dentro da política do que eu, do governo Bolsonaro com o Centrão, me parece uma situação muito complicada. Tá? E na minha avaliação como leigo em política, né, eu conheço política, como se diz, da porta para fora, tá? Rompe com aquilo, talvez, dos principais valores do governo Bolsonaro, que era justamente não se abrir para alianças escusas. Tá? Não que ele é escuso, ou que ele vai fazer coisas, mas assim, sabidamente, o Centrão é a banda podre da política brasileira. Então, para conseguir gerar uma sustentação do seu governo, se aliar a um conjunto de políticos com poucos escrúpulos, vamos dizer assim, para não dizer uma palavra mais forte, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas me parece assim, muito preocupante. Eu acho o seguinte, que num governo que digamos assim, de uma certa coligação, tu não consegue governar sem o Congresso e nem sem o Supremo. Então ele tem que se apoiar nesses poderes. Agora, tem duas coisas. Uma coisa é tu negociar coisa de um jeito e outra coisa é negociar de outro jeito. O Bolsonaro, pelo que eu sei, e ele falou isso aí, eu vou negociar, se tiver que negociar, mas dentro dos princípios que eu defendo. Então, tu pode chegar lá e dizer, aqui, o Centrão quer o quê? Não, isso aí eu não aceito. O que nós podemos chegar? Qual é o consenso que nós podemos fazer para uma negociação que facilite o projeto do governo, que é o projeto do país, da nação? Quando a candidatura Bolsonaro começou a tomar corpo,
a gente começou a conversar sobre essa situação, como ele governaria se por acaso ganhasse as eleições. E uma das coisas que eu dizia naquela época era o seguinte, né? Eu não contava com a perseguição do STF, não contava com isso, achei que não seria tão implacável como está sendo. Mas eu dizia o seguinte, olha, Bolsonaro ele vem lá do Congresso Nacional, ele é deputado federal, né? Então ele vai saber como tratar com o pessoal lá da Câmara dos Deputados, do Senado, etc. Ele vai precisar desse apoio, é um tripé, esse é um das pernas do tripé. O Congresso Nacional. Isso não resta dúvida nenhuma. O outro qual é? O outro é o povo, porque o povo vai eleger, se ele for eleito. Então, o outro é o povo, é o eleitor, o povo que elegeu. E qual é o terceiro? Para mim, naquela época, eu dizia, só pode ser o Exército, para garantir a manutenção dele, para garantir estabilidade, para garantir que o governo dele realmente seja um governo que possa, não é, trazer alguma coisa de positivo. Mas eu estou falando antes da eleição. Bom, quando ele se elegeu efetivamente e compôs o seu ministério sem praticamente ouvir nada do Congresso Nacional, eu fiquei preocupado sim. Tá? Eu digo, olha, não é uma coisa que está bem, ele colocou técnicos, colocou, né, generais, enfim, né, mas esse tripé não está completo. E, de fato, não prosperou as medidas provisórias que ficaram lá, o cartão, aquela verde e amarelo lá do emprego, né? Do emprego de 18 a 29 anos, etc. Quer dizer, muita coisa emperrou. Algumas coisas saíram, mas na medida em que não avançava essa relação com o Congresso Nacional, as coisas começaram a emperrar e começou a briga. O próprio Davi Alcolumbre, que foi, de certa forma, articulado para entrar no Senado, até para não deixar o alagoense lá assumir, o Renan Calheiros, tá? Também não deu a resposta positiva. Tá? Agora, ele tinha que fazer alguma coisa. O que o Silvio disse é o que se espera que ele faça ou não faça. Quer dizer, uma coisa é chegar lá e dizer pro partido, seja que for, enfim, olha aqui, ó, me indique um cargo, me indique uma pessoa, eu preciso colocar alguém, me indique uma pessoa, tá? Mas quem tem o poder, e isso o Bolsonaro faz, é assim mesmo que ele faz, a gente sabe pelos fatos recentes, tá? Mas quem tem o poder da caneta, quem tem o poder de colocar e tirar sou eu, tá? E eu não acredito, Valdir, que o Bolsonaro vai entrar no jogo do toma lá da cá. Uma coisa, como o Silvio disse, é chegar, se aproximar do Congresso, né? E diz, olha, me indiquem fulano, eu preciso colocar alguém lá de competência. Me indique, tem alguém? Ok. Agora não vem com essa que com isso eu vou dar... Nem para o Moro ele deu porteira fechada. Isso é uma das coisas, porque na verdade os interesses parlamentares são também os interesses das suas regiões. Eles querem um empréstimo do BNDES, querem uma política de desenvolvimento para a sua região. Também tem isso, que são coisas que não é só questão mas de isso cargo, tem que, mas tem que acontecer. Claro, tem que acontecer. Isso é de acontecer. Isso é da natureza de um governo. Né? Vamos ver o seguinte, vamos pegar fatos aqui bem recentes, tá? O Daniel Guerra, em Caxias do Sul, não estabeleceu nenhum diálogo com a Câmara Municipal, teve impeachment. Com ninguém, né? Com ninguém. Não foi só com a Câmara Municipal. Teve impeachment. Nelson Marquesan teve pedido de impeachment. Tá? Pelo mesmo fato. Agora, já diferentemente desses dois que eu citei, o governador do estado, quando se elegeu, a primeira coisa que ele fez, o quê? Foi lá na Assembleia Legislativa, conversou com todo mundo, com quem era da situação, quem apoiava, quem não apoiava. Quer dizer, é democracia e governo é isso. É verdade. Olha aqui, ó, a ASPECIR é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 75 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às suas necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Se você quiser formação e informação, não essa informação que está por esses jornalecos aqui, de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos, você encontra em Conservadores e Liberais, o blog de Percival Pugina. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagens e vídeos para seu esclarecimento sobre questões da atualidade nacional. Milhares de brasileiros
diariamente acessa o blog pugina.org. A informação correta, a análise também justa e profissional e independente, né? Porque tem gente que diz aquilo que o patrão quer e, sobretudo, quando a rede Goebbels, né, ela ordena. Olha aqui, pessoal, vamos falar do Supermercado Zafari e do Hipermercado Bourbon, que são patrocinadores aqui do nosso atividade. Agora, Dia das Mães, né? Agora domingo, né? Amanhã é sábado, você pode ainda visitar uma das lojas do Hipermercado Bourbon, do Supermercado Zafari e fazer suas compras normais. Tem lá o regulamento todo estabelecido conforme a orientação das autoridades sanitárias, mas está tudo tranquilo, tá? Mensagem do nosso Zafari. Você não lembra, mas já teve que ficar um tempão dentro de uma casa sem poder sair. E não era das mais espaçosas. Tinha apenas um cômodo, mas era quentinha, segura, silenciosa, onde nunca faltou alimento e, principalmente, amor. Beleza, parabéns às mamães, né? Hoje é sexta-feira, o programa volta só na segunda, né? Ao vivo. Parabéns às mamães, né? E às noivas, esse é o mês das noivas. Mês das né? noivas também, né? É mês das noivas também. Parabéns aí às noivas e às Noivas, mamães. futuras mamães. Futuras mamães, é verdade. Sabe tudo, né? Sabe tudo. Auxiliadora Predial. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 32166100 e o site www.auxiliadorapredial.com.br. Carteira de clientes, PhD no segmento de aluguéis e absolutamente todas as garantias para inquilinos e proprietários. A Auxiliadora Predial também que é uma empresa consolidada, uma empresa madura e, sobretudo, profissional e eficiente no ramo imobiliário. Centro Clínico Gaúcho. Olha que combater o coronavírus ao seu lado é a missão do Centro Clínico Gaúcho. Pensando nisso, criamos uma central exclusiva de atendimento para clientes CCG Saúde. Em caso de sintomas de gripe, ligue para 0800, está aí no vídeo para vocês, 888-9599 e receba as informações de como proceder corretamente, antes mesmo de sair de casa e se expor aos riscos, que é uma coisa que você tem que evitar. Então, todo mundo de máscaras aí, vamos a esta mensagem do Centro Clínico Gaúcho. Não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Como nós temos escassez de jornais sérios, né, responsáveis, independentes, né, que possam ser levados com responsabilidade de nos informar aquilo que nós gostaríamos de ser informados, uma informação correta, a informação como ela é, você encontra neste jornal, o Jornal do Comércio. Esse sim é o verdadeiro jornal, um jornal sério, um jornal que é feito por profissionais que deixam as suas ideologias de lado, né, seus interesses mesquinhos e escusos de lado, e fazem o sério jornalismo aqui no Rio Grande do Sul há muitos anos, 85 anos no Jornal do Comércio, quase vai para 90 anos no Jornal do Comércio. Então, eu realmente recomendo para vocês fazer uma assinatura e como nós aqui fazemos, né, acompanhar o Jornal do Comércio. É matérias, inclusive aquela ontem do Bolsonaro lá com o Guedes e os industriais indo lá no Supremo, e achei importante, emblemático isso, porque, na verdade, vários recados foram dados ali. Né? O governo está numa situação que ele não consegue fazer nada sozinho. E mesmo aquelas coisas que é de natureza constitucional dele fazer, ele é impedido de fazer. Olha que o camarada não pode nomear uma pessoa subalterna, que já vem essa partidarização da coisa, essa política da destruição do governo, da busca da destruição do governo, impedir. Quer dizer, então o cara ele tem que voltar agora a negociar, claro, dentro dos padrões que ele está acostumado a fazer, o Bolsonaro, com justiça, com clareza e, sobretudo, com ética e retidão. Mas ele precisa dos outros poderes, né, Govratsky? Sim, e o momento, vamos dizer assim, é oportuno também, porque ele já deu o tom. Quer dizer, neste praticamente um ano e meio de governo aí, ele já disse, olha, comigo não tem negociação, não tem negociata, não é negociação, não tem negociata. Tá? Então, está mais do que na hora
de que as coisas comecem a harmonizar. A gente fala muito dessa questão de como ele se comunica, não é? Aquela forma de improviso, muitas vezes as palavras saem soltas e fortes demais e causam impacto, impulsividade, né, e tal. Então, mas isso é a natureza dele é essa, enfim, né? Sempre foi assim. Mas precisa, sim, essa aproximação. O que me preocupa muito, e eu não tinha essa expectativa há alguns anos, antes da eleição, é a situação com que se comporta o Supremo Tribunal Federal, a forma como ele está agindo. Quer dizer, ele está judicializando, ele está fazendo a parte da justiça, mas ele está também legislando e está também fazendo a intromissão, a ingerência no executivo. Quer dizer, virou o ser supremo, natureza máxima. É o Deus, né? É o Deus do céu e o supremo no Brasil. Então, isso me preocupa muito, porque tudo está passando. Chegou ao ponto que um dos ministros, se não me falha a memória, foi o... Celso? Não, acho que não foi o Celso de Mello. Marco Aurélio. O Marco Aurélio, algum dos ministros, disse assim, não, peraí um pouquinho, pessoal. Quando tiver que dar uma decisão, quando tiver que dar uma... Tipo assim, não deixa o presidente nomear tal fucaça, a nomeação do fulano, como foi o caso do diretor da Polícia Federal, Ramagem, né? Foi o Marco Aurélio, né? Isso não pode ser um ministro. Decisão monocrática. Decisão monocrática. E até ele usou uma expressão que eu achei muito interessante, Valdir, porque aí nós vamos ter 11 Supremos. Cada um dando uma decisão. E isso se vê configurado, inclusive, até nas decisões colegiadas, como foi o caso da prisão, né? Só com o trânsito julgado e não na segunda instância. Como é que foi aquele certame ali? Apertadíssimo. Foi um voto que decidiu tudo. Isto é realmente uma situação que traga segurança jurídica? Claro que não. Decisões como esta, a meu juízo, como existe lá no Senado, uma emenda constitucional ou uma situação de uma lei complementar, não é? São votos qualificados, tem que ter 2/3, senão não passa. Não é? Senão não passa. O impeachment não passa, tem que ter voto qualificado. Por que o Supremo não tem voto qualificado? Por que a maioria é simples? E simples demais para decidir os rumos de uma nação. Simples demais. Então, o Supremo realmente, assim, está supremo. E isso é muito ruim para o equilíbrio dos 3 poderes. Agora, Silvio Vilmar, assim, havia expectativa, quando da eleição do Bolsonaro, de que ele tivesse o apoio forte dos militares, né? E havia, inclusive, talvez ainda haja, mas isso tem enfraquecido, a expectativa que, caso tudo aquilo que a gente vinha acompanhando em gestões anteriores, na gestão do PT, depois na gestão Temer, viesse a acontecer, né, tanto no Legislativo, lá na Câmara Federal, no Senado, como no próprio STF, houvesse efetivamente uma intervenção militar. Essa era a expectativa de muitas pessoas, muitos brasileiros. Tá? O que a gente tem percebido é o seguinte, que os métodos se mantêm. Talvez de uma outra forma, talvez de uma... Eu acho que essa questão do Centrão, independente da forma como o Bolsonaro vai conduzir, eu acredito que seja de uma forma lícita, como não foi em outros governos, mas eu acho que ela, de certa forma, ela é o alimento que aquela turma lá entende. Tá? Eu acho sim, eu vou fazer uma pontuação nisso aí. Eu acho que a questão da intervenção militar, olha aqui, ó, eu sou advogado, mas eu li Maquiavel, Montesquieu, e o próprio Montesquieu dizia o seguinte, que ao Estado cabe a exclusividade da violência das Forças Armadas para manter a ordem e a lei. Então, a nossa Constituição também prevê intervenção militar nesses casos. Então, não é antidemocrático nem inconstitucional. Eu fico pensando, que democracia é essa nossa? Que murrinha de democracia é essa nossa? Que os caras condenam as pessoas que vão para a rua pedir intervenção militar. Fazer marcha da maconha pode, fazer outros movimentos pode, que são proibidos. Agora, isso aí não pode. O povo tem o direito de querer isto ou não querer. E isso é constitucional também. Isso está configurado no artigo 142 exatamente. Da Constituição. Ninguém quer que aconteça. E agora, a leitura que eu faço... Se houver uma desordem, tem que fazer. Exatamente. A leitura que eu faço é como o Silvio está falando. Não é o Exército, a qualquer momento, por qualquer situação, vai lá e dá um golpe. Não. Bem pelo contrário. É quando o Exército
ele for provocado. Se for provocado, tiver um golpe em andamento, em execução, não é? Para manter a ordem e para manter a garantia democrática, está no artigo 148. Só pegar o artigo 148 da Constituição e ler. Muito bem, aqui ó, nós estamos já nos encaminhando daqui a pouco para o final do programa. Eu quero lembrar que o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul atua como agente de promoção do desenvolvimento social, respeitando as diferenças e fornecendo meios para que a inclusão seja conquistada com dignidade e qualidade. Um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. O CIEE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens estagiários sedentos de oportunidades. Faça aí uma consulta lá, entra no site do CIEE, www.ciee.rs.org.br. Aliás, o CIEE que faz um papel extraordinário, né, Gilmar, de dar essa oportunidade qualificada para os jovens acabarem então entrando no primeiro degrau da sua vida profissional e realizando os seus sonhos. Vamos à mensagem do CIEE. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIEE. CIEE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. É verdade, muitas e infinitas oportunidades se proporcionam. Valdir? Não, só para concluir assim, né? Tu falasse de civilizações que pereceram por conta da corrupção, né? E aquelas que não pereceram por quê? Né? Porque a pessoa conhece muito bem a história, né? Não pereceram justamente porque houve uma revolta em relação à situação e uma força da sociedade com algumas instâncias e organismos que fizeram, então, a virada, né? Que me parece que é uma virada absolutamente necessária no Brasil, Vilmar, e que, infelizmente, cada vez menos eu tenho esperança de que isso se dê de uma forma organizada e democrática. E, para mim, essa situação na qual o Bolsonaro está envolvido para poder governar o país reforça a minha posição pessoal de que só algo muito radical vai mudar a situação que nós estamos enfrentando. É que a questão também assim diz respeito muito à mens, né, de Montesquieu em relação aos três poderes. O que Montesquieu preconizou quando inventou essa forma de governo tripartite, né, poder judiciário, executivo e legislativo? Que eles fossem independentes e harmônicos entre si. Tá? Então, independentes por quê? Porque cada um tem as suas funções. Né? O Poder Judiciário é a questão da justiça, é a questão de fazer com que a segurança jurídica seja mantida, que o Estado seja o tutor de todas as situações de conflito, não cada um fazer a sua justiça com as próprias mãos. Então, essa é a função do Judiciário, tá? E especificamente do STF, de garantir que a Constituição esteja sendo observada, que não sejam praticados atos inconstitucionais. O Legislativo de fiscalizar, o Executivo de fiscalizar também o Judiciário, né? de fazer leis, né? De ter o contato com o povo, porque ali estão os representantes de todos os segmentos da sociedade. E o executivo é o executor. O executivo é aquele cara que vai sentar na cadeira, né, como numa empresa, diretor executivo, e vai praticar os atos que a Assembleia de Acionistas, que o Conselho Deliberativo, que os sócios da limitada, que eles, então, determinem, né, de forma também colegiada. Isso foi a mens de Montesquieu. Agora, o que está se vendo no Brasil é uma disputa de poder. Quem manda mais? Quem manda muitas mais? Vezes isso não tem nada a ver com Montesquieu. Invadindo o poder dos poderes. Invadindo o poder de outros. Quer dizer, quebrando com essa independência. Aliás, já que tu citou Montesquieu, eu vou citar... É hora de citar os filósofos, né, tia? O discípulo de Sócrates, Platão, que foi mestre de Aristóteles, ele dizia o seguinte, que foi a necessidade que acabou criando o Estado.
Tanto é que ele dizia uma frase muito, criou uma epopeia toda, que é o seguinte: a necessidade é a mãe da invenção. Então nós temos que nós reinventar enquanto pessoas nessa questão do coronavírus, mas precisamos reinventar o nosso Estado, né, para encerrar. Perfeito. Não, sem dúvida, né? Por falar nisso, até hoje recebi uma notícia que eu acho bem ruim, assim, que uma das empresas nossas aqui está transferindo parte da produção para os Estados Unidos, que é a Taurus, né? Armas. Tá? E tivemos o fechamento lá do Hotel Laje de Pedra em Gramado, lamentável, né? Agora, Silvio, só para essa notícia da Taurus, né, que eu acho que é o mais emblemático, né? Falamos da Varg, que pereceu, empresa gaúcha, né? Gerdau saiu daqui, foi para São Paulo, agora a Taurus indo para os Estados Unidos, né? Qual é o argumento do presidente, né? A falta de incentivos e o excesso de impostos. Então, ele tem mais benefícios produzindo nos Estados Unidos, né? E exportando para o Brasil, sendo uma empresa brasileira, do que produzindo. Eu já não sei se eles não têm na China também, porque a China é o grande campo para isso aí, né? E o que acontece, que é o que eu volto à questão, né? Na verdade, é o seguinte: o Estado brasileiro é como alimentar uma baleia. É verdade. Né? A gente deveria alimentar um lambari É. e a gente tem que alimentar todos os dias uma baleia super faminta. Aí né? é aquele assunto que a gente tem debatido aqui, vamos continuar debatendo, que é a questão da reestruturação do Estado. Reduzir o tamanho do Estado é muito pesado. Vilmar, obrigado pela tua presença. Obrigado, aqui. O recado Silvio. final. Recado final. O recado final é o seguinte: agora está chegando o inverno, tá? Então as pessoas cuidem-se com os ambientes fechados e cuidado com o ar-condicionado também, porque esse pode circular o ar. Recado, nada de inferninho, então. Não, nada dessas concentrações aí perigosas. Valdir, obrigado pela tua presença. Um abraço. Muito obrigado, abraço aí. Dedicar um feliz Dia das Mães aí no domingo. Ah, é para verdade. Todas as mães. Todas as mães gaúchas. Obrigado a você, telespectador, também pela fidelidade aqui na atividade. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana, um bom Dia das Mães com a família, com as mamães. E voltamos na segunda-feira. Até lá. Programa, cara.